eu quero contar a história de 4 pessoas que receberam uma notícia maravilhosa. Mas antes disso, eu pergunto para vocês já tiveram aquele tipo de notícia que era boa demais para conseguir segurar? Sabe aquela notícia do tipo, eu estou grávida? Do tipo, eu consegui um emprego novo? Talvez eu recebi um prêmio? Talvez eu consegui trocar de carro? Ou eu consegui uma promoção no trabalho? Sabe aquele tipo de notícia que é tão boa que você fala, eu não posso manter isso para mim, eu preciso contar para os outros. Essas notícias são tão boas. E eu vou contar a história de 4 pessoas que passaram por isso. Elas tiveram uma notícia tão grande, mas tão boa, que eles falaram, eu não posso deixar de falar dessa notícia. Eu não posso ficar com ela, não dá, é muito grande, eu preciso contar para alguém. Eu recentemente foi assim, consegui passar por uma coisa que eu já estava orando há um bom tempo, eu falei, eu preciso contar para o pessoal que estava orando comigo. Aí comecei a mandar mensagem, galera, vocês estavam orando por isso, a gente conseguiu, graças a Deus, isso é bom demais, eu não consigo ficar sem. Mas antes de eu chegar nessa grande notícia, eu preciso que vocês entendam o que está acontecendo. Chamamos isso de contexto. O que está acontecendo ao redor dessa grande notícia? E o contexto, eu sinto muito, ele não é um contexto muito bom. O contexto é algo triste. Na verdade, para mim, é uma das histórias mais tristes que a Bíblia tem. É uma das histórias que revela o quão fundo o ser humano pode chegar. Antes de uma notícia boa, a notícia era muito ruim. Abram suas Bíblias comigo, lá em 2 Reis. O livro de 2 Reis, uma dica, fica depois de 1 Reis, tá? Para quem não conseguir achar, brincadeira. Antigo Testamento, livro de 2 Reis, lá no capítulo 6. Eu vou ler na revista e atualizada, tá? Só para quem tiver com o aplicativo, quiser ler na mesma versão, estou lendo na revista e atualizada. Como eu falei para vocês, algo triste já está acontecendo. Não é algo fácil de ser lido. Eu vou ler do versículo 24 e vamos adentrar os 2 primeiros versículos do capítulo 7. É um pouquinho maior, mas eu preciso que vocês entendam isso. Para que vocês vejam quão boa era a notícia, vocês precisam saber quão ruim era a notícia antes disso. Livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. O título desse trecho na minha Bíblia começa assim, Reina a fome em Samaria. Esse é o título que está ali. E ela já mostra um pouquinho do que está acontecendo. O versículo diz assim, o 24. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército e sitiou Samaria. Ele fez um cerco ao redor de Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher, acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse, se o Senhor não te acode, de onde eu te acudirei? Da eira ou do lagar? Então perguntou-lhe o rei, o que tens? E respondeu essa mulher, respondeu ela, esta mulher me disse, dá-me teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe eu em outro dia, dá-me o teu filho para comermos, eis que ela o escondeu. Tendo o rei ouvido a palavra da mulher, rasgou as vestes com que passava pelo muro, e o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro da pele. Disse o rei, assim me faça Deus o que bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciões. Enviou o rei um homem diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse esse aos anciões, vedes, o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-lhe com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro e disse, o rei, eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor, amanhã a esta hora, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia isso acontecer? Disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém não comerás. É um trecho longo, eu sei, mas vamos entender o que está acontecendo. Está tendo uma guerra. Samaria, uma cidade importante, estava cercada, isso que é um sítio, estavam cercados. O que o exército fazia? Samaria tinha um muro muito grande. Então os exércitos inimigos não conseguiam entrar por esse muro. Era muito alto. Então ao invés de tentar invadir o muro, eles cercavam a cidade toda. Quando eles cercavam a cidade, ninguém conseguia entrar ou sair da cidade. Conforme o tempo ia passando, os dias iam passando, o alimento começava a acabar. A água começava a acabar. E o desespero começava a bater. É isso que está acontecendo em Samaria. O alimento acabou. Não tem mais o que comer em Samaria. Já comeram tudo. Ninguém pode sair da cidade porque vai ser morto pelo exército que está lá. Não tem como plantar nada dentro da cidade. É desesperador. O rei está passando pelo muro, ele está andando por cima do muro e olhando a cidade. De repente, uma mulher olha para ele e grita, rei! Ele lá de cima do muro, ele olha e fala, o que aconteceu? Essa mulher pede ajuda para o rei. Ele fala, como é que eu vou te ajudar? Se Deus não está nos ajudando, como que eu vou te ajudar? Mas tá bom, o que você quer? O que eu posso fazer? Então a mulher conta o que eu falei para vocês, uma das histórias que eu acho mais tristes na Bíblia. Rei, eu e a minha vizinha fizemos um pacto, fizemos um combinado, rei. Eu daria o meu filho primeiro, nós mataríamos o meu filho e comeríamos o meu filho. Depois, quando a fome batesse de novo, nós pegaríamos o filho dela e faríamos a mesma coisa. Olha o ponto que chegou. Olha o nível que chegou o desespero dentro da cidade, onde uma mãe faz um pacto com outra mãe e fala, vamos comer nossos filhos, porque assim a gente não vai morrer. Era tão difícil a coisa que o autor ele vai lá e dá um exemplo para a gente. Ele fala, uma cabeça de jumento custava 800 ciclos de prata. Hoje, agora de tarde, eu resolvi dar uma pesquisada. Quanto é que está a prata? 800 ciclos de prata dá mais ou menos 1 quilo de prata. Falei, quanto será que custaria hoje isso, né? Para eu comprar uma saborosa cabeça de jumento, ou seja, uma carne que ninguém quer, né? Quem já comeu cabeça de jumento aqui? Eu nunca comi. Mas não deve ter muita coisa lá, né? Bom, uma valiosa cabeça de jumento valeria hoje mais ou menos 5 mil reais. Esse era o preço que eu deveria pagar hoje por uma cabeça de jumento. Bom, mas eu não tenho dinheiro para comprar cabeça de jumento, então o que eu vou comer? Talvez eu vou usar esterco de pomba para isso. É o segundo exemplo que ele fala. Tá bom, você quer comprar um esterco de pomba? Está custando mais ou menos 1 quilo de esterco de pomba R$300 hoje. Então, se você precisar de um esterco de pomba, você vai pagar uns R$300 hoje. Não era brincadeira, gente, eles não tinham mais o que comer. E eles chegaram nesse nível terrível. O rei está olhando para tudo isso, ele rasga as suas vestes. Usar panos de saco no Antigo Testamento significava humilhação. Ele se humilha perante Deus. Mas como bom ser humano, em vez de assumir a culpa, porque o que está acontecendo aqui, se você for ler os capítulos anteriores, é fruto do pecado de Samaria. Ao invés de assumir, eu pequei, eu tenho que pedir perdão, o rei fala, deve ser culpa do profeta, tenho certeza que é culpa dele. Então, para resolver a situação, vamos cortar a cabeça de Eliseu. Eliseu, capítulos anteriores, tinha condenado o rei. Ele falou, a culpa é dele, não é culpa minha. Eu vou cortar a cabeça do profeta, então. E ele manda um mensageiro ir lá atrás de Eliseu. Mas Deus fala com Eliseu. E eu gosto muito desse texto, porque Eliseu, se vocês forem ler o texto aqui, ele falou, quando ele estiver chegando, bate a porta na cara dele. E foi isso que eles fizeram. Ficou alguém atrás da porta. O mensageiro estava chegando, vou cortar sua cabeça. Quando ele vai pisar para entrar na casa, toma uma portada na cara. O cara toma um susto. Eliseu fala, calma aí, rapaz. Amanhã, não é assim, não vai demorar. Amanhã,
nessa mesma hora, a gente vai comer muito bem. O capitão da guarda, aquele cujo rei se apoiava, o texto fala, é o cara que andava do lado do rei, era o braço direito do rei. Fala, você está maluco, Eliseu? Isso é impossível, Eliseu. Nem que do céu abrissem janelas, ou seja, nem que algo miraculoso acontecesse, amanhã a gente comeria. Não tem mais o que comer, Eliseu. As mães estão comendo os filhos, Eliseu. Eliseu fala, por causa da tua falta de fé, você vai ver isso, mas você não vai comer. Mas amanhã o povo inteiro vai se fartar. Bom, eu falei para vocês que eu ia dar o contexto. É um contexto triste. E sério, é uma história que mexe comigo. Eu não consigo imaginar o ponto de desespero que tem que haver para uma mãe comer o filho. Mas esse é o ponto que chegou. Eu falei para vocês que eu ia contar a história de 4 homens. E a história desses 4 homens está dentro desse contexto. Vocês já viram a dificuldade, vocês já viram a fome, o desespero das pessoas dentro do muro. Só que esses homens estavam numa situação ainda pior, se é que pode ser. Eles estavam do lado de fora do muro. Dentro do muro, eles estavam passando fome, mas não tinha ninguém atirando flecha contra eles. Agora, do lado de fora do muro, além de estar passando a mesma fome, eles ainda estavam correndo o risco de ser atacados. A situação era ainda pior. E esses 4 homens tinham algo ainda pior. Eles eram leprosos. Ou seja, eles tinham uma doença sem cura, no meio de uma guerra, passando fome. Imagina como é que estavam esses caras. Bom, a gente não precisa imaginar. Vamos ler. Vamos ler como é que eles estavam. Vamos continuar o capítulo. Nós paramos no capítulo 7, versículos 2. Vamos ler os versículos 3 e 4. 4 homens leprosos estavam à porta da cidade, os quais disseram uns aos outros, por que estamos nós sentados aqui até morrer? Se dissermos, entremos na cidade, bom, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então agora de encontro ao arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se não deixarem, morreremos. Esses 4 homens estão sentados na entrada da cidade, conversando um com o outro. Bom, quais são as nossas opções? Se a gente tentar entrar na cidade, primeiro não vão deixar, porque a gente é leproso. Segundo lugar, não adianta nada. Ninguém tem nada o que comer. A gente vai morrer de fome lá. Então, entrar na cidade não é nossa opção. Bom, e se a gente continuar sentado aqui? A gente vai morrer. A gente vai morrer de fome porque a gente não tem mais o que comer. E se a gente for ao encontro do exército sírio? Bom, provavelmente a gente vai morrer, porque eles vão matar a gente, eles estão aqui para isso. Então, nós temos 3 opções. Todas elas é morte. Mas, talvez, se a gente for até o encontro dos sírios, talvez a gente não morra. Tem uma chance. Ficar aqui, morte certa. Entrar, morte certa. Ir ao encontro dos sírios, talvez a gente morra. Mas tem uma pequena chance da gente não morrer. Então eu creio que a nossa melhor opção é, bom, vamos de encontro para esse exército enorme. Se der certo, deu. Senão a gente já ia morrer de qualquer jeito. Essa é a ideia desses homens. Gente, esses homens são leprosos. Vocês já devem ter ouvido muita história de leprosos na época da Bíblia. Pessoas intocáveis. Pessoas que sofriam muito preconceito. Pessoas que passavam muita necessidade. A gente fala que eles eram párias da sociedade, eram odiados pela sociedade. As pessoas olhavam e culpavam a lepra deles pelo pecado. Você é leproso porque você está em pecado. Você é leproso porque você está longe de Deus. Eles eram excluídos. Eles eram homens sem esperança nenhuma, porque não existia a cura da lepra. A lepra existe até hoje, tá? Só que hoje nós temos cura, hoje dá para tratar isso. Naquela época, pegou a lepra, você morreria. Ia passar um tempo, você ia ficar um bom tempo leproso, mas você morreria. Então não tinha esperança para a sua vida. É assim que esses homens estão. Homens sem esperança. Se nós não morrermos de fome, nós morreremos de lepra. Nós vamos morrer. Não tem mais o que a gente fazer. Bom, vamos tentar o que dá, né? Vamos tentar viver um pouquinho mais e vamos de encontro para esses sírios. Essa é a mentalidade desses homens. Só que o que esses homens não sabiam
é que Deus já estava operando algo. Que Deus já estava trabalhando em algo. Esse cerco não era ao redor, próximo da cidade, porque senão o pessoal de dentro da cidade ia ficar tirando flecha e ia ser fácil matar o outro exército. Então o cerco era longe da cidade, a ponto de que as flechas não chegassem. Então esses 4 homens fracos, debilitados, doentes, odiados pela sociedade, começam a sua caminhada de morte. Vamos ler isso? Olha o versículo 5. Levantaram-se ao anoitecer, eles tentaram a melhor chance, vamos de noite, vai que eles não enxergam a gente, para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém lá. Opa! Como assim não havia ninguém lá? O que aconteceu? Bom, a Bíblia explica. Por quê? Então, o autor ele faz aqui um parênteses, ele vai explicar por que não tinha ninguém lá. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, os sírios disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus, e o rei dos egípcios, para vierem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixando as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Esses homens não tinham esperança nenhuma. Eles falaram, bom, vamos tentar a nossa melhor opção. Vamos andar de encontro a esse grande exército. E eles estão indo, só que o que eles não sabem é que durante a noite, Deus pegou uma JBL bem grande e ligou um barulho lá, né? Ele fez eles escutarem um som. Que som era esse? De um exército enorme. Era de noite, gente. Não tinha luz que nem nós temos hoje. Era aquele breu. Esses caras só escutavam o barulho. E era muito grande o barulho. Eles falaram, olha o tamanho do exército que está vindo. Não é possível. O rei de Samaria, o rei de Israel, deve ter feito um acordo com os outros reis e alugou o exército deles. E olha o tamanho do exército que está vindo. O barulho é muito alto. Vamos correr daqui. E esses caras saíram correndo, gente. E a ideia do texto, eles foram deixando as armas para trás, porque a armadura era pesada, e eles queriam correr. E esses caras saem correndo do jeito que está. Não dá tempo de amarrar as coisas, não dá tempo de guardar a comida, não dá tempo de subir no cavalo. É corre. Corre, porque o negócio vai ser louco. Só que aqueles 4 homens não escutam nada. Eles estão lá andando para a morte. Andando para a morte. Devagar, de noite, escondidos. Quando eles entram no acampamento, eles tomam um susto. Aqueles homens sem esperança se deparam com um milagre acontecendo. Como assim? Cadê todo mundo? E olha que legal, vamos continuar lendo o texto. Eu gosto de ler histórias. Olha o versículo 8. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, tomaram prata, ouro, vestes, e se foram e se esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, dali tomaram alguma coisa e se esconderam. Esses caras chegaram, o acampamento está vazio. Eles ficaram pensando, isso é estratégia. Esses caras estão escondidos no mato. Eles só estão esperando, que nem um ratinho, né? Você está indo para a armadilha, vai ser pego. Vamos entrar, vamos comer rapidinho, só para dar um pouquinho mais de força. Lembra que eles estavam há dias sem comer. Vamos pegar o que dá e sair correndo. Foi isso que eles fizeram. Pegaram o que dava, comeram o que dava e correram para o mato. E ficaram lá olhando. O tempo passa, o tempo passa. Pô, mas não veio ninguém, eu ainda estou com fome. Vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo. De novo vão para outra tenda, não tem ninguém. Come, pega o que dá e corre. E vai para o mato. Esses homens não acreditam no que está acontecendo. Eles começaram a história como homens sem esperança. Agora eles já são homens com um raio de esperança. Peraí, a gente ia morrer. Agora a gente está comendo. Agora a gente tem prata e ouro. Quando que eu imaginei que eu ia ter prata e ouro? Olha isso. Mas eles ainda estão escondidos. Aqueles homens, antes morrendo de fome, agora estão saciados. Aqueles homens, rumo à morte, agora têm mais tempo de vida.
Aqueles homens que começaram sem esperança, agora são homens transformados. Aqueles homens que eram excluídos de Samaria, os mais pobres do império, agora são os mais ricos, porque estão cheios de ouro, estão cheios de prata, estão cheios de comida. Eles têm armas, eles têm tudo. Olha como o cenário mudou. Olha como tudo foi transformado. A vida desses homens mudou de um segundo para outro. Eu estou indo para morrer. Agora eu tenho vida e eu tenho abundância. Esses homens foram completamente transformados. Nossa, que legal, né? Que história maravilhosa. Acabou a história? Não. A história não acabou. Olha que interessante, agora eu vou ler um trecho um pouquinho maior, do versículo 9 até o versículo 15. É a nossa história. Então, disseram uns para os outros, não fazemos bem. Este é um dia de boas novas, e nós nos calamos. Se nós esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos anunciar a nova casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhe anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não tinha ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos, jumentos atadas, e as tendas estavam como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos, agora eu vos direi o que os sírios nos fizeram. Bem sabe eles que estamos esfameados. Por isso saíram do arraial e esconderam-se pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu ao rei e disse, tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda nos restam da cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos que já pereceram. E enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo, ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes, de armas, que os sírios na pressa tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram isso ao rei. Aqueles 4 homens olharam para tudo aquilo, olharam para toda aquela comida, se saciaram, estavam felizes. Tem um banquete ao nosso dispor. Tem tesouros ao nosso dispor. Tem muita coisa boa. Mas enquanto eles estavam comendo, eles olharam para trás. Atrás deles estava Samaria. Esses homens olharam um para a cara do outro e falaram, não dá para a gente fazer isso. Nós olhamos para trás e o nosso povo está morrendo. As mães estão comendo os filhos. E nós aqui com esse banquete. Se nós esperarmos até a luz do sol sair, talvez eles vejam isso da cidade e eles vão nos culpar. E aí sim eles vão nos matar. Porque nós não contamos isso para eles. Nós somos culpados disso. O texto é muito legal quando fala, nós seremos tidos por culpados de não falar essas boas novas. Então aqueles homens reconhecem isso e voltam à cidade, batem no muro, no portão da cidade e falam, ô rei, os caras foram embora, está tudo lá, tem comida, tem tesouro, tem arma, tem cavalo, tem tudo lá. O porteiro escuta aquilo e sai correndo acordar o rei. O rei levanta e fala, isso é uma estratégia. É óbvio que isso é uma estratégia. Eles sabem a fome que a gente está, gente. Isso é impossível. A gente vai sair da cidade, esses caras vão sair do mato e vão matar a gente. Eles sabem que a gente está fraco. O porteiro olha para o rei e fala, mas rei, nós estamos morrendo. Que esperança a gente tem, rei? O que a gente vai poder fazer? Nós já vamos morrer. Faz assim, pega uns 5 caras, aí manda para lá para ver. Se eles estiverem escondidos, eles vão atacar. Aí a gente vai ver que esses leprosos são mentirosos. Se não, a gente está bem. E é isso que o rei faz. O rei manda 5 representantes para lá. Aquele povo estava para morrer. Muitos já tinham morrido.
Mas as boas novas dos leprosos deram um raio de esperança para aquele povo. Vamos enviar alguns mensageiros. Vamos pesquisar o que está acontecendo. Vamos tentar trabalhar com essa nova informação que nós temos. Esses homens têm uma grande mensagem. Aqueles homens eram renegados pelo seu próprio povo. Aqueles homens eram debochados pelo próprio povo. Agora, aqueles homens têm uma mensagem que salva o seu povo. Aqueles homens têm uma mensagem que vai trazer algo maravilhoso. Aos olhos humanos, a gente poderia falar, aqueles caras zoam de mim. Aqueles caras me deixaram para fora da cidade no meio da guerra. Eu não vou ajudar eles com nada. Mas não é esse o pensamento que está na mente deles. Nós precisamos anunciar isso. Nós precisamos anunciar que Deus nos salvou de alguma forma. Que Deus interviu na história e fez algo inimaginável. Nós precisamos anunciar isso. Bom, Eliseu tinha feito uma promessa. Amanhã, a esta hora, vocês comerão e se fartarão. Olha o que aconteceu. Olha o versículo 16. Então, depois quando aqueles homens voltam, anunciam para o rei que é verdade, então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. Assim, se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cevada por 1 siclo. Antes era uma cabeça de jumento por 80 siclos. Aqui, gente, é muita comida. Dera o rei a guarda do portão ao capitão cujo braço se apoiara. Aquele mesmo que queria cortar a cabeça de Eliseu e tomou uma portada. Esse cara tinha uma sina com porta, porque ele tomou uma portada de Eliseu e depois o rei colocou ele na porta para vigiar a porta. Mas o povo atropelou ele na porta. Como falara o homem de Deus? Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a esta hora mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo e uma flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Segundo essa palavra. E dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Aquela cidade onde as mães comiam seus filhos, onde uma cabeça de jumento custava 5.000 reais, agora estava vendendo 35 litros de farinha por 1 siclo, não por 80. Estava vendendo 70 litros de cevada, eles faziam pão de cevada, por 1 siclo, não por 80. Eles tinham comida com fartura, comida com abundância, como Deus dissera, como Deus falou. Aquele capitão não teve fé suficiente para isso. E Deus nem precisou abrir uma janela no céu. Ele só fez aquele exército escutar algo. A palavra de Deus se cumpriu. Mas e aí, Natan? O que isso tem a ver com a gente hoje? Quem somos nós no meio disso tudo? Eu sou o profeta. Eu tenho certeza que eu sou o profeta. Não. Talvez eu seja o exército poderoso. Não, gente. No meio disso tudo, sabe quem somos nós? Os leprosos. Nós não tínhamos esperança nenhuma. Nós éramos como aqueles leprosos, caminhando para a morte. Nenhuma opção na nossa frente era boa. Eu era assim, vocês eram assim. Nessa história, nós somos esses leprosos. Não merecíamos nada, iríamos morrer com certeza, tínhamos uma doença que nos levaria para um fim terrível. Só que Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus ele fez uma promessa há muito tempo, de que um Salvador viria, de que ele interviria na história de um jeito que seria milagroso. Nós estávamos fadados a morrer. Nós não tínhamos esperança, mas Deus é o Deus de esperança.
Deus interviu na história. Ele nos prometeu que o Messias viria, e ele veio. Ele nos prometeu que o Messias nos salvaria, e o Messias nos salvou. Ele nos prometeu que o Messias nos libertaria do cativeiro, e ele nos libertou do cativeiro do pecado. Ele nos prometeu que o Messias nos sararia, e ele nos sarou das mãos. Ele trouxe salvação. Essa promessa foi dada há muito tempo. Nós recebemos essa promessa, e eu espero que vocês tenham recebido essa promessa. Se alguém aqui ainda não recebeu, aproveita! Ela já foi feita há muito tempo. A salvação já veio, meus irmãos. Deus já providenciou essa salvação. Assim como os leprosos viram a salvação de Deus, essa salvação já foi dada. Só que sabe qual é o problema? Muitos de nós não estamos tendo a mesma ideia que os leprosos tiveram. Nós recebemos uma salvação muito grande. Nós recebemos um tesouro muito grande. O problema é que muitas vezes a gente tem ficado quieto. A gente tem ficado, no ambiente da igreja é tão gostoso estar aqui, todo mundo é perfumado aqui. Um monte de gente veio me cumprimentar e está todo mundo perfumado. Até eu passei perfume, isso é tão raro. Aqui tem banco confortável. Aqui dá para chegar de carro, de moto. Aqui tem ar-condicionado, não é quente. E muitas vezes a gente tem ficado na onde é gostoso. Os leprosos estavam onde era bom, tinha muita comida. Era muito divertido. Tinha tesouros, tinha riqueza, tinha um monte de coisa. O problema é que a gente tem esquecido de olhar para trás e falar, peraí, gente, o nosso povo ainda não sabe disso. O nosso povo ainda não sabe que a salvação veio. O nosso povo não sabe que Deus já salvou. Eles precisam conhecer isso. Nós precisamos olhar para trás e falar, o meu povo está morrendo. Eu comecei hoje falando para vocês as pesquisas que nós temos. Os nossos últimos dados indicam que cerca de 1 milhão de pessoas dentro do Amazonas nunca ouviram falar do Senhor Jesus. O que nós estamos fazendo? Eles estão morrendo. Eles estão desesperados. Eles não têm esperança. Eles estão indo para o inferno. Nós recebemos a boa alimentação. Nós recebemos o abrigo. Nós fomos salvos. Mas o que nós fazemos com isso? Eu quero reler com vocês o versículo 9. Então disseram uns aos outros, não fazemos bem. Este é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Não fazemos bem quando nos calamos com as boas novas. Vocês sabem o que significa a palavra evangelho? Literalmente o que ela significa é boas novas. Essa é a tradução correta da palavra evangelho. Não fazemos bem quando não falamos do evangelho. Não fazemos bem quando nos calamos com a mensagem do evangelho. Se ficarmos quietos até a luz da manhã chegar, e sabe o que é legal? Cristo é chamado de a luz da manhã. Se nós ficarmos quietinhos, escondidos, até que Cristo volte, nós seremos tidos por culpados pela morte do nosso povo. O povo do Amazonas está morrendo sem Cristo, meus irmãos. O que nós vamos fazer com isso? Este mesmo Cristo nos deu uma ordem. Lá em Mateus 28, versículo 18, Jesus dá uma ordem. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a ordem que rege missões. E essa ordem não foi para mim, que sou missionário, para o Rubens, para o Rodrigo, os missionários. Não, essa ordem foi para os cristãos. Devemos levar o evangelho. O que você tem feito com a notícia da salvação? Você está só aqui quietinho, aproveitando o bem bom da salvação? Ou você tem coragem de pegar um barco, pegar uma rabeta com o pastor Vandício e falar, pastor, eu quero ir contigo anunciar ao meu povo que a salvação chegou. Nós estamos numa guerra, meus irmãos. E é uma guerra séria, é uma guerra espiritual, é uma guerra real. Não tem como ficar neutro numa guerra.
Nós precisamos agir. É ordem do nosso general: ide pregai o evangelho. Eu espero que vocês olhem para essa história e olhem para trás, para fora dessa porta e falem: tem povo morrendo do outro lado da rua. Eu preciso falar para eles as boas novas do evangelho. Eu preciso anunciar, é a minha função, senão eu vou olhar para Cristo quando Ele voltar e Ele vai falar: você é culpado de não ter falado. Você precisa falar. Eu dei essa ordem para vocês. Preguem o evangelho. Levem as boas novas de salvação. Mostrem ao povo de vocês que a salvação já chegou. E ela está à disposição de todos nós. Então diz assim, Jesus ele deu essa ordem nas últimas instruções. Pode sentar, igreja, por favor. Diz que Jesus, se aproximando, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, no segundo versículo, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Aí vem a ideia do batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Até aí. Então essa foi uma ordem dada por Jesus para que aqueles que se dispusessem a ser os seus seguidores passassem por esse batismo para fazer parte, então, dessa grande família, família do Senhor. Em Atos 2:37, temos a parte já depois do que Jesus morreu, ressuscitou, já tinha voltado aos céus, e vem o dia do Pentecostes, e quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus naquele dia, através desse entendimento que eles tiveram. E a palavra que eles perguntaram para Pedro, porque Pedro faz uma longa explanação a respeito de Jesus Cristo, a respeito do que havia acontecido na cruz, e que eles que estavam ali naquele momento eram as pessoas que tinham gritado: crucifica, crucifica Jesus. E então, quando eles entenderam que eles fizeram parte, que eram os leprosos, né, pecadores, que fizeram parte de apoiar a crucificação de Jesus, eles então perguntaram para Pedro: o que faremos então nós? O que vamos fazer agora, já que nós erramos, nós participamos da condenação do nosso Salvador? E Pedro fala para eles assim: ouvindo-se eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Verso 38. A resposta foi: respondeu-lhes Pedro, primeira coisa, arrependei-vos. Segunda coisa, cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Escute, eu estava ministrando hoje de manhã para esses que vão ser batizados hoje, explicando para eles que desde o começo da história da igreja, desde o começo até os anos 300, 325, só tinha um grupo de pessoas que se converteram, eram chamados de cristãos. E não foi desde o começo, foi desde Antioquia que eles começaram a ser chamados de cristão. Mas lá pelos anos 325 foi dado o primeiro nome para uma denominação chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Aí já surgiu a primeira denominação, primeira placa de igreja. Em 1517 surge a segunda, que foi através da conversão de Martim Lutero. Então os luteranos foram o segundo, depois vieram os presbiterianos, depois vieram os batistas, depois vieram os wesleyanos, enfim, depois os pentecostais e tal. Só que chegou no nosso tempo, nesses últimos 100 anos, 120 anos, se alastrou
tantas igrejas ou nomes de placas de igrejas, que a gente diz que entrou na igreja o espírito de Absalão. Tipo, Absalão aqui, Absalão ali, vai abrindo salão e vai colocando nome, né? Que seria aqueles que muitas vezes não estão de acordo, acaba se rebelando, saindo e abrindo outro ministério, né? Então, muitos, infelizmente, a gente não vai julgar aqui, mas no dia do prestação de conta é que vai saber quem de fato foi mandado, ordenado por Jesus Cristo. Mas o que eu expliquei para eles, o que importa, se a gente está participando da presbiteriana, ou da batista, ou da assembleia, ou da Betel, não importa o nome, o que importa de fato é que a pessoa tenha se arrependido, porque também fazemos parte daqueles por qual Jesus foi condenado. Nós somos culpados por Jesus ter que morrer na cruz. Então, o que nós precisamos fazer? Arrependimento é a única coisa. Arrependei-vos. E depois do arrependimento, cada um seja batizado em nome de Jesus. E aí sim vai receber a remissão dos pecados e receber os dons do Espírito Santo. Então é isso que hoje nós vamos estar batizando, porque foi uma ordem dada por Deus, e eles têm declarado que entenderam isso, que reconheceram que Jesus é o Salvador. Amém? Vamos fazer uma oração, daí o primeiro que vai batizar vai ser o pastor Renato com os 3, depois a Manu, pelo pastor Júnior. Vamos fazer essa oração. Querido Pai, obrigado porque a Tua presença é real no nosso meio. Nossa gratidão pela palavra que já ouvimos hoje. Gratidão porque o que nós ligamos na terra é ligado nos céus. E eu oro agora, Pai, agradecido por essas pessoas que têm tido entendimento sobre a pessoa de Jesus Cristo e receberam a salvação. E hoje nós, como igreja, estamos batizando-as por Tua ordem dada para a igreja. E nós aqui estamos para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode entrar, pastor Renato. Pastor Renato, ele preparou essas crianças por 2 anos. Esses adolescentes, dando aula para os chamados juniores, e hoje esses juniores, depois de 2 anos de preparação, a Manu pode esperar um pouquinho, tá bom? Vocês, só quando eu dou o comando aí, tá aqui. Então, Mateus fala sobre batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor Renato, ele me relatou que esses juniores, né, eles de fato entenderam a respeito de Jesus Cristo, por isso eles vão ser batizados. Então, como ministro do Evangelho de Cristo, eu... coloca a mão assim, tá, filho? Isso. Eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba agora o batismo nas águas, em nome de Jesus.
ministro do Evangelho de Cristo. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba agora o batismo nas águas em nome de Jesus. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. O Ian, nosso filho do nosso querido Fabiano e Trícia, hoje também vai receber esse batismo em nome de Jesus. Então, nós, na autoridade do nome de Jesus, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba agora o batismo nas águas em nome de Jesus. Cordeiro de Deus, amado Salvador. O pastor Júnior Pérez, ele está tendo hoje o privilégio de batizar a sua filha Manuela. Então, segundo o que ela também tem professado Jesus como Salvador, nós, na autoridade do nome de Jesus, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba o batismo nas águas agora em nome de Jesus. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Escute, eu gostaria assim, nós vamos começar batizando a irmã Helena. A irmã Helena, ela é fruto do trabalho do pastor Júnior Garcia e Josélia, no quilômetro 40, indo para Manaus, né? Então, ela é um dos frutos de lá que vai ser batizada hoje. E então, o Júnior Pérez vai fazer a vez, porque o pastor Júnior não pôde estar aqui, né? Então, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba o batismo nas águas, dona Helena, em nome de Jesus. Cordeiro Santo, glória a Deus, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro. Outro fato inusitado está acontecendo hoje. Aqui nós temos uma neta do pastor que em 1941 veio aqui a Humaitá, foi apedrejado, voltou depois em 1961, é o primeiro trabalho evangélico começado em Humaitá, foi o avô dessa mulher aí. E a Débora, eu não sei por que razão, mas só hoje que ela vai batizar, né? Neta do fundador, né? Mas eu creio que Deus deixou esse privilégio para mim, como herdeiro de tudo isso, para ter o privilégio de batizar uma da família dos Braga, amém?
daquela época. Então o pastor Paulo vai fazer essa função e nós, como ministros de Cristo, na autoridade dele, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba o batismo nas águas em nome de Jesus. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado, minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Então, agora mais duas juniores praticamente, né? Duas adolescentes. Não? Tá bom. Então nós, como ministro do Evangelho de Cristo, na autoridade do Senhor Jesus, batizamos vocês duas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba o batismo nas águas em nome de Jesus. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma, Ele é Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. A tua cruz, o meu fardo, meu pecado apagou, e hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. O meu fardo, meu pecado apagou, e hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Então, como também essas duas irmãs receberam Jesus como Salvador, professando assim Ele como Senhor da vida, hoje nós, na autoridade do Senhor Jesus, como ministro do Evangelho de Cristo, batizamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba agora o batismo nas águas em nome de Jesus. Santidade é a minha adoração. Cordeiro, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Compartilhando com eles hoje de manhã, eu falei, escute, vocês estão prontos para morrer, aliás, para viver e morrer por Jesus. Eles falaram que sim, pode vir as perseguições, nós vamos ficar firmes, amém? Então eles têm convicção da salvação e nós, então, hoje temos o privilégio de batizá-los em nome de Jesus. Então, como ministro do Evangelho de Cristo, nós declaramos que sejam batizados hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba o batismo nas águas em nome de Jesus. Então, na autoridade, em nome de Jesus, nós, como ministro do Evangelho de Cristo, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba agora o batismo nas águas, em nome de Jesus.
Com um pulo de alegria e brado de vitórias eu vou. Com um pulo de alegria e brado de vitória eu vou. Com um pulo de alegria e brado de vitória eu vou. Com um pulo de alegria e brado